Senhor falou comigo. O Senhor me falou comigo através de sonho. Neste sonho, o Senhor me mostrava os militares guardando as pessoas num lugar seguro. Neste lugar seguro, ele guardava as pessoas, mulheres, homens, senhores e senhoras e crianças, jovens e adolescentes. Deus, ele guardava todos os exércitos. Deus me mostrava num sonho que os militares estavam guardando todas essas pessoas num lugar secreto. Num lugar que, se houvesse um míssil que caísse, não ia atingir. Ia sacudir o lugar onde eles estavam, mas que não ia mexer. Esse míssil que chegasse não ia tocar. E o Senhor também neste sonho me mostrava aonde eu encontrava, saía um carro. E nesse carro me levava até um supermercado. Nesse supermercado tinha umas pessoas que estavam sentadas nos bancos da frente desse carro. Quando eu vi este carro, a gente parando dentro de um supermercado, eu estava com fome. A minha filha que estava do meu lado estava com fome. E eu queria pegar o alimento, o salgado, que estava na prateleira do supermercado. Só que no mesmo instante que eu estava vendo isso, tinha uma movimentação fora do supermercado. E durante este processo, que eu estava querendo pegar e estava vendo a movimentação que estava fora do supermercado, eu queria pegar para me alimentar. E eu falava comigo dentro de mim, eu não posso pegar porque eu não sou ladrona. Eu não posso roubar porque eu não sou ladrona. A minha filha que estava do meu lado, ela queria também pegar o mesmo alimento que eu queria pegar. Só que na hora que ela esticou a sua mão para pegar o alimento na prateleira, eu falei com ela, filha, não pode pegar, porque a gente não somos ladrão. A gente não pode roubar porque a gente não somos ladrão. E Deus me mostrava em todo tempo através do sonho. Na hora que eu falava para minha filha que eu não podia roubar, e que a gente não podia roubar aquele alimento que estava na prateleira, porque a gente estava com muita fome mesmo. Veio uma pessoa atrás de mim, colocou um pano entre eu e minha filha, nos ombros de nós duas, sentada na poltrona. Isso nós estava tudo sentado na poltrona do transporte. Quando a gente vê a mulher que colocou esse pano cobrindo os nossos ombros, e ela queria roubar a minha filha. Ela queria. Essa pessoa que veio e colocou o pano queria roubar a minha filha. Na hora que ela queria roubar, eu falava que ela não podia roubar minha filha, porque eu tinha os documentos da minha filha. Eu tinha prova que ela era realmente a minha filha. Eu estava com os documentos dela ali, naquele local. Só que veio um militar e falou assim para mim, que ele ia fazer a verificação, ele ia verificar os documentos. Só que ele falava para mim que ele tinha uma técnica para a verificação, para verificar aquilo, se eu realmente era a mãe da minha filha. Só que eu falava, eu tenho os documentos dela. Ele me respondia, não precisa do documento. Ele pegava a minha mão, pegava junto com a mão da minha filha, ele ajuntava assim. Ele ajuntava a mão da minha filha, uma do lado da outra. Ajuntava uma do lado da outra. E nessa junção, ele falava que conseguia ver através das digitais. Ele ia verificar tudo através das digitais. E na hora que ele falava isso, veio o meu filho em direção à minha filha e falava assim com a minha filha, ei, ouve pai e mãe, ouve pai e mãe, porque se você ouvir pai e mãe,
você não vai passar frio. Eu não ouvi nem pai e nem mãe, e estou passando frio. E ele saiu em direção à porta, não chegou a sair, mas ele saiu de um jeito que ali na hora do sonho feriu meu coração, me pegou de um temor tão grande da presença de Deus e um temor de medo ao mesmo tempo. Porque aquela palavra estava falando, o Senhor falava comigo, que aquela fala do meu filho, quando a gente não damos ouvido ao nosso Pai, que está no céu, que está nos orientando, a gente padecemos. E eu perguntei ao Senhor sobre as eleições, sobre depois que estava acontecendo as eleições, e o Deus me mostrou este sonho. E ele em todo o tempo ele falando que ele está conosco, ele está vendo, ele está trabalhando, mas cabe a gente, como igreja do Senhor, a estar de prontidão a ouvir o que o Senhor está falando e viver verdadeiramente o que a palavra está nos orientando. Deus, ele quer em todo tempo que a gente vivemos a verdade, falamos a verdade, andamos na verdade. Ele socorre aquele que espera nele, que confia nele. E o Senhor está falando que o exército ele estava fazendo a verificação, porque Deus ele estava permitindo verificar que eles iam mostrar a verdade. Que eles iam mostrar a verdade, que eles estão mostrando a verdade e que eles vão guardar. Eles vão guardar as famílias, eles vão guardar aqueles que prezam pela palavra, aqueles que prezam pelos princípios bíblicos, que preza pela família. O Senhor estava falando que ele vai guardar. Agora, que nós ia passar por momentos difíceis, momentos de fome. Ele falou na tua palavra. Momentos de frio, de temor. Não quer dizer que possa vir um frio. Mas a palavra é que quando a gente não ouvimos a voz do Senhor, nós padecemos. Então que nós possamos a cada dia estar orando por essa nação brasileira. Que nós possamos orar por todas as pessoas que prezam pelos princípios bíblicos, pelo que a palavra nos orienta, pelo que o Senhor nos fala através da palavra. E ser com aqueles, ajudar através da palavra, através das orações nossas, do jejum e da oração. Que nós possamos levar o socorro para aqueles que estão através do jejum, da oração. E principalmente, rasgar o nosso coração verdadeiramente e falar com Deus: Senhor, nos perdoa pelas nossas fraquezas. Perdoa pelas nossas falhas. Perdoa pelas nossas limitações, ó Pai. Perdoa por nós não enxergar o Senhor, não fazer aquilo que o Senhor está nos orientando. Deus, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda em todo o tempo. É tempo da gente pedir perdão ao Senhor, verdadeiramente, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Porque o Senhor, Ele está em todo o tempo a nos olhar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele pode retroceder qualquer coisa, assim como fez com o rei que estava prestes a morrer. O rei virou para o lado e ele pediu mais anos de vida para o Senhor, sendo que o Senhor já tinha determinado, já tinha falado que ele ia morrer através dos profetas. E Deus, ouvindo a oração dele, com certeza ele estava com o coração aberto, verdadeiro, perante a presença do Senhor. E Deus ouviu dos céus e permitiu que ele passasse mais 15 anos com vida. Então Deus, ele trabalha para aquele que espera nele, que confia nele de todo o teu coração. Vamos confiar no Senhor. Confia, porque Deus, ele nunca perdeu uma guerra. Mesmo que os Sambalaques e Tobias esteja se levantando e falando: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você não orou, não jejuou, não buscou a face do Senhor? Não jejuou 30 dias, 29 dias? Ou quanto tempo vocês orou? Cadê o teu Deus que não ouviu vocês? Deus, em todo tempo, ele estava ouvindo sim. Não perturbe o vosso coração. Crê em Deus, confia em Deus, porque ele trabalha na hora certa, no momento certo, em tudo. Tem um tempo determinado por Deus. Somente confia,
Acredita, não duvide, porque o povo de Israel deixou de entrar na terra prometida. Os velhos deixaram de entrar na terra prometida. Porque eles duvidaram, rejeitaram, mesmo vendo com seus olhos nus o que Deus fazia e o que Deus estava fazendo perante as suas presenças. Eles rejeitou, eles negaram, queria voltar a comer a cebola do Egito. Mesmo que eles sofriam dia e noite, mas eles queriam voltar. Fez bezerro de ouro, adoraram outro Deus. Mesmo vendo os milagres o qual Deus tinha operado, maná caindo do céu. Quando pedia água, Deus feria a rocha para dar água para os teus servos. Acredita, Deus está saciando a tua sede, Deus está saciando a tua fome. Mas muitas das vezes, para a gente passar por um processo, para um vaso passar por um processo, para o povo de Israel passar por um processo, eles sofreram. Rodaram 40 dias, 40 noites, no mesmo redor. Só entraram 2, Josué e Caleb. Não duvide do que Deus pode fazer. Não limite Deus em nenhum momento. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é mentiroso. E creia que Deus está saciando muita sede. Deus está levantando guerreiros e guerreiras para estar nas ruas, para estar nos templos, para estar nas tuas casas, para estar nos montes, em qualquer lugar, nos seus trabalhos. Ele está ouvindo, sim, a voz desses guerreiros nestes lugares, não importa na onde esteja. Ele está ouvindo as suas orações. Mesmo no silêncio do Senhor, Ele está te ouvindo, Ele está do teu lado. Não duvide, porque quando a gente duvida, a gente deixa de Deus operar na onde Ele quer que haja. Creia, meus irmãos, Deus Ele trabalha de uma forma tão linda e especial. Hoje, muitas das vezes, a gente não está entendendo, mas amanhã a gente vai entender. Viva o hoje do Senhor como fosse o último dia. Guerreia hoje como fosse o último dia. Levante a bandeira da palavra, levante a bandeira do Senhor Jesus como fosse o último dia. Todo dia viva como fosse o último dia, porque o amanhã não nos pertence. Mas é hoje que a gente fazemos a diferença. Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa que é um chamado, né? E eu tenho relutado muito com isso. Esses últimos anos, faz bastante, desde a pandemia até os dias de hoje, Deus tem me dado muitos sonhos proféticos e muitos sonhos de fim, do final dos tempos. E eu tenho relutado em estar compartilhando essas visões com vocês. Mas hoje eu não quero mais relutar contra isso. E graças a Deus ontem eu consegui voltar, de novo a me reconciliar com a minha igreja. Graças a Deus, tomei coragem, tomei ânimo de novo e pela graça do Espírito Santo de Deus que me tocou, eu voltei de novo e quero seguir até o último dia da minha vida aqui nessa terra, que eu não sei se vai demorar muito a acontecer isso. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que tem acontecido comigo, mas especificamente eu quero compartilhar o sonho dessa noite com vocês. Vou ser bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vai ficar longo, não tem jeito. Eu vou contar com detalhes o que aconteceu no sonho. Mas antes de falar sobre o sonho, eu quero ler para vocês aqui a palavra, que ela vai confirmar tudo aquilo que eu vou falar para vocês. Presta atenção, A palavra está em Joel 2:28, tá, gente? Vamos lá.
Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também derramarei o meu espírito naqueles dias sobre os servos e as servas. Manifestarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Senhor Deus, que tua palavra possa ser luz para os nossos pés. Que o Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, possa colocar as palavras na minha boca, para que eu possa conseguir compartilhar, não num ato ou numa intenção de causar medo ou espanto, mas sim de causar arrependimento e fazer com que seus filhos se arrependam e voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Eu tive um sonho essa noite que falava sobre... O sonho era profético e tinha a ver com arrebatamento. Veja bem, eu sonhava que estava num dia normal, no mercado, e as pessoas estavam esperando uma profecia, se essa profecia iria acontecer ou não. E eu estava nesse mercado. Quando deu a hora da profecia, justamente a hora da profecia, as pessoas saíam do supermercado e iriam para a rua, e eu estava nesse supermercado. E eu fui para a rua para observar o que aconteceria na hora do arrebatamento. Quando eu saio para a rua para poder observar o evento, né, que já estava marcado, veja bem o que acontece. As pessoas zombavam. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Só que no sonho eu tinha sentimento. Eu tinha um sentimento de confiança que aquilo ali ia se cumprir. Eu tinha esse sentimento dentro de mim, que aquilo ali ia se cumprir. E quando deu a hora exata do acontecimento, esse sonho, foi um pouco assustador, mas ao mesmo tempo foi muito bonito. Pode acreditar. Vou te falar porque foi bonito. Que aqueles que confiam e acreditam em crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, as promessas se cumprem. Você pode ser um pecador, assim como eu sou um pecador errado, com muitas pendências ainda para resolver. Se Jesus voltasse hoje, de repente, eu acho que eu nem subiria, porque tem tanta coisa para a gente poder resolver, de perdão, de mágoas, de coisas que a gente precisa de se livrar, que a gente fica um pouco meio duvidoso com as nossas próprias condutas. Mas se a gente crê que Jesus conhece de verdade cada um de nós, isso é uma esperança, né? Que pela graça nós somos salvos. Mas não significa que você pode viver de qualquer maneira, né? Então, João Batista já dizia que nós tínhamos que se arrepender. Arrependei-vos, né? Então, eu não sou um conhecedor da palavra de Deus assim, como um doutor da Bíblia, ou sei falar muito bem, não. Eu simplesmente estou passando aqui uma profecia e estou passando aqui da forma que foi. Como eu disse para vocês, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo confirma que as coisas estão se cumprindo. Então, o que acontece? E nisso que as pessoas ficavam assim, ó, quero ver se isso vai acontecer mesmo. Quero ver se isso vai acontecer mesmo. E aconteceu o improvável. Eu já tive vários sonhos de aviões caindo, já tive vários sonhos de caminhões de aqueles tanques de abastecer posto de gasolina.
caminhão-pipa caindo do céu, explodindo na terra. Já sonhei com ali naquela área de Camburi ali, ondas gigantescas já acabando com aquela área ali, acabando com tudo, água vindo e engolindo tudo. Já tive vários sonhos desses, mas esse foi com muitos detalhes. E eu lembro que nesse sonho que é onde as pessoas estavam ali e tal, zombando, eu olhava lá pro horizonte, e aí aconteceu o seguinte: veio do céu, presta atenção nesse detalhe, veio do céu uma luz, só que essa luz, ela não era uma luz única, ela tinha três fechos redondos assim, de luz brilhante, mas era muito longe, mas ao mesmo tempo muito brilhante. Era aqui, era como se fosse assim e assim, né? Então ficava dois assim e um assim, formava um triângulo, né? No caso, né? Uma luz aqui, outra e duas aqui. E essa luz ela descia com muita velocidade. E, meu irmão, o som que aquilo dali gerou foi um som ensurdecedor. Como se fosse um barulho de vento, mas ao mesmo tempo suave, mas ao mesmo tempo forte e ensurdecedor. E eu via que as pessoas faziam assim, ó. E eu olhava para aquilo lá e assim, caraca, e agora? E vum! Aí depois de segundos, de longe você vinha vindo de lá para cá. Canhão, tipo como se fosse aquelas canhão de luz, aqueles fechos de luz do céu que para sinalizar avião. Foi como se fosse isso. E veio muito rápido. E no sonho eu estava esperançoso. Como eu disse no começo do vídeo, eu ia falar para você porque o sonho parece perturbador, mas ao mesmo tempo esperançoso. Porque para mim, como eu estava crendo que aquilo dali iria acontecer, eu estava indo ali com uma convicção que aquilo dali ia acontecer, nesse sonho eu tive um sentimento de que eu iria. Não sei, mas eu estava assim, enquanto as pessoas estavam assustadas, eu estava tranquilo, eu estava calmo. E aí veio, e as pessoas tentavam correr, não conseguia correr. E aí, aquele canhão de luz, ele fez isso aqui em mim, ó. É como se você estivesse aqui olhando para alguma coisa, e quando você olhasse para o alto, você olhasse para o sol. Que você não consegue focar o olhar no sol. Foi isso. Quando eu olhei para o alto, eu falei, caraca, chegou minha vez. Quando eu olhei para o alto, chegou, bum, e me tomou. Quando me tomou, eu acordei em outro lugar. Olha isso, gente. Eu acordei em outro lugar. Aí, aonde eu acordei, eu não lembro onde foi. Só sei que eu acordei em outro lugar. Mas, saindo do sonho para a realidade, na mesma hora eu acordei. Já era de manhã aqui em casa. Até um detalhe do sonho, que é o seguinte, que eu esqueci de falar. Tem uma... Nessa hora que as pessoas estavam olhando e zombando, o tempo estava sol. Como você está vendo aqui, ó. Ó, ensolarado, ó. O tempo estava assim, ensolarado. E quando deu esses 2 minutos, o tempo ficou... O sol sumiu, ficou tudo escuro. Tudo escuro, totalmente escuro. E as nuvens, para quem jogou Super Nintendo, vai entender. Um dia acinzentado, igual o Super Metroid, quando ela vai escapar com a navezinha, que ela vai embora, era a mesma sensação. Que viagem, né? Quando eu jogava aquele jogo, eu já sentia essa sensação de pavor, assim, né? E o céu ficou acinzentado. Quando o céu ficou acinzentado, que aí desceu esse fecho de luz que eu falei para vocês aí, né? Então o sol estava aparente e daqui a pouco o sol sumiu e o dia ficou escuro, e aí foi quando começou o flash de luz tomar as pessoas e levar para o céu, né? Como me pegou também naquele dia. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que eu estou aqui anunciando a palavra de Deus, que é a promessa e a fusão do Espírito Santo, e a chegada a hora de arrepender,
de acertar as contas, de se arrepender genuinamente mesmo, né? E fazer aquilo que seja difícil para você, mas que seja dignificante para o reino, né? Então, assim, eu estou assim muito feliz de estar compartilhando esse sonho. Várias vezes eu tinha essa oportunidade, mas eu não fiz isso por covardia mesmo. Eu me sinto um covarde por não ter feito isso, mas agora eu estou aqui dizendo que é chegada a hora de arrepender, é chegada a hora de buscar, é chegada a hora de voltar para os braços do Pai, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos, gente, né? Então a palavra de Deus está se cumprindo. Então eu quero deixar aqui essa palavra para vocês aqui em Joel 2:28. Leia e reflita sobre isso. Ontem eu estive na igreja e o pastor orou para mim me reconciliar, né, com a congregação. E eu falei pro pastor que eu estou sentindo uma atmosfera um pouco muito diferente há muitos anos, né? Desde a pandemia eu tenho sentido uma atmosfera diferente e aquela sensação que os últimos tempos estão chegando, né? Mas isso é tão verdadeiro, que isso mexe tanto com a gente e quem tá ligado, quem quer ficar ligado, que eu prefiro renunciar às coisas desse mundo e peço a Deus, como o meu pastor orou ontem por mim, que todas as portas que me levam para longe de Cristo se fecham agora, em nome de Jesus. E eu desejo isso para você também. Aquilo que te afasta de Deus, que essas portas elas possam se fechar, que possa ser o mais dolorido possível, mas eu prefiro não ter o aplauso do mundo, mas ter o meu galardão no céu, que é o que eu desejo para todos os meus amigos e todos aqueles também que não estão mais no meu círculo de amizade, porque a renúncia ela causa esse tipo de divisão, infelizmente. Mas eu desejo para todos o arrependimento, que ainda dá tempo de se jogar aos pés de Jesus, que vai ser bonito, tá? Vai ser lindo. E eu começo um projeto agora louvando, né, ao Senhor com o meu cavaquinho. O nome do projeto será Eu e Meu Cavaquinho Chorando para Deus, ok? Esse vídeo eu estará postando hoje no meu canal no YouTube e no Instagram. Vocês vão ter também alguns flash lá do vídeo lá, beleza? Fique com Deus, que Deus abençoe e arrependei-vos.